Meio-dia e 59 em Arapiraca. 12h59. Anota aí, dia 26 de abril. Faltam pouco mais que 4 dias para terminar o mês de abril, né? Quarta-feira que vem já é 1º de maio, dia do trabalhador. A gente Exatamente. tem aqui, pois é. E aí a gente tem aqui o Dr. Vinícius Menezes, reumatologista, e o tema dor lombar. Quem nunca, meu filho, né? Eu mesmo ontem, só pela misericórdia aqui, né? Pra quem tem essa hérnia de disco que eu tenho aqui, meu filho, eu vou dizer um negócio. O cara que quando entra na fase 200, eu vou dizer, rapaz, só Jesus mesmo, né? É verdade. É, meu amigo, porque você chega na fase 200 e você também entra na fase do condor, né? Mas não é aquele pássaro, não. É condor aqui, condor ali. Muito bem. Acertou. Doutor Vinícius Menezes, reumatologista. Boa tarde, amigo. Seja bem-vindo. Satisfação tê-lo aqui. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão aí nos escutando mais uma vez, que estão nos vendo também pelo YouTube, né? Um prazer mais uma vez a gente estar aqui discutindo, conversando um pouquinho sobre um assunto bastante relevante dentro da reumatologia, bastante prevalente nos nossos consultórios também, o paciente que vem com a queixa de dor lombar. E olha, a dor lombar é a principal causa de incapacidade em todo mundo, gerando um impacto pessoal, por morbidade, ocupacional, social e econômico. Olha aí, tá? Olha, o estrago é grande. É classificada em aguda, inferior a 4 semanas, subaguda, de 4 a 12 semanas e crônica, superior a 12 semanas. Pode ser específica, como hérnia de disco, essa que eu tenho aqui. Devia ter uma hérnia de Bluetooth, né? Como é que chama agora? Né? De MP3, de MP4, né? Mas ainda é hérnia de disco. Com comprometimento da raiz nervosa, nem me fale nisso, distúrbio inflamatório ou infeccioso, fratura ou tumor, ou não específica, sintoma sem causa claramente definida, que acomete mais de 85% de todos os pacientes com dor lombar, vistos na atenção primária à saúde, na APS, na maioria das vezes. Melhora em poucas semanas, menos de 1% das queixas de dor lombar aguda são de origens graves, como tumor ou infecção. Isso, André. Então, como você disse, 80% a 85% dos pacientes vão ter dor lombar em algum momento da sua vida, né? Então, a cada 10 pessoas, 8 vão ter em algum momento um quadro de dor lombar. E aí, desse quadro de dor lombar, 10% acabam evoluindo para uma incapacidade. E essa incapacidade gera uma restrição no trabalho, né, na sua atividade laboral, e por vezes até um afastamento das suas atividades, acaba gerando. Quando a gente pensa em dor lombar, é muito importante você fazer uma boa anamnese. A anamnese, gente, é quando o médico pergunta para você e faz aquela entrevista inicial para saber dos seus sintomas, das suas queixas. Porque através da anamnese a gente consegue buscar pistas para direcionar possíveis causas para essa dor lombar. E uma das pistas é exatamente essa que você falou, classificar o tempo dessa dor lombar. Se ela é aguda, quando ela tem menor do que 4 semanas, subaguda entre 4 e 12 semanas, ou uma dor crônica maior do que 12 semanas. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que fazer na nossa anamnese. Ver também como é que ela começou, se foi de uma hora para outra ou se ela foi progredindo aos poucos, que a gente chama de início insidioso. Se ela tem irradiação, se essa dor ela irradia, por exemplo, uma dor que vai para lombar, que irradia para as pernas. Muitas das vezes, uma das causas de dor em membros inferiores, dor nas pernas, André, pode ser a coluna. Quando você tem, por exemplo, alguma hérnia de disco que está comprimindo ali o nervo que desce. Eu acho que eu trouxe até a última foto, o que tem mostrando a irradiação. Tem uma perna, tem umas figuras coloridas para a gente poder ver. É isso aí, ó. Então, por exemplo, se você tem uma compressão ali na quarta vértebra lombar do nervozinho que sai ali da coluna, o paciente ele vai sentir dor nessa faixa azul, tá vendo? Em cima, que desce para a parte da frente da coxa, que vai até a parte ali da frente da perna também. Se ele tem uma compressão em L5 ou na primeira sacral, que é S1, que é muito comum, então o paciente ele vai sentir dor nessa parte de trás ali da coluna, descendo pela parte da nádega, pela parte lateral e pela parte de trás da coxa, que vai até a parte ali do pé, a parte lateral do pé. Então, são pistas que nós buscamos
dentro a anamnese e dentro o exame físico do paciente no consultório. Uhum. Tem um detalhe também, né? Essa dor lombar, em nós homens, ela pode irradiar para os testículos. E aí, quando você sente esse trem, estou dizendo isso porque eu tenho, né? E eu tive há muitos anos atrás, agora ela resolveu voltar depois dos 50. E assim, é desesperador, na realidade, porque você sente a dor nas costas e vai ali para a zona de lazer, né? Como diz aí. E aí você diz assim, peraí, o que é isso? Você pensa logo, para você desavisado, você pensa logo um monte de coisa. Você assim, o que é que tá acontecendo aqui, cara? Né? E aí você, se não... A gente sempre fala aqui no programa, não vai no Google. Porque se você for procurar dor testicular... Vai achar que é uma torção de testículo, é uma epididimite, né? Aí você vai pensar tumor no testículo, ou varicocele, ou até próstata, que são resultados possíveis de você encontrar no Google por dor testicular, tá? Então não faça isso. Dor nas costas irradiando para os testículos, é preciso investigar. E você diz assim, mas peraí, cara, eu tô com dor nas costas, ela vai para lá? Vai, ela pode ir para lá, sim, tá? Quem tá mandando um abraço para você é a Neide, que tava dizendo que já tava com saudade aqui de você. Ô, dona Neide, um abraço para a senhora também, esperando, né? A senhora voltar lá pra gente conversar um pouquinho. Aí ele dizendo assim, bem-vindo ao programa, médico como o senhor não deve faltar, muito especial. Tô esperando a musiquinha, dona Neide. Pois é. Vamos lá, origens da dor lombar, vamos lá, torção ou estiramento, são 70% dos casos, torção ou estiramento. Isso. Processo degenerativo dos discos e facetas, isso que a gente brincou aqui, mas é verdade. Geralmente devido à idade, são 10%. Hérnia de disco, 4%. Fratura compressiva osteoporótica, 4%. Estenose do canal vertebral, que é o estreitamento do canal vertebral, 3%. E outros, 9%. Pois é. Quando a gente vai, você vê que as causas elas são diversas de dor lombar. Quando o paciente chega pra gente com uma queixa, que é muito comum, como eu te falei, de dor na coluna lombar. A coluna lombar, gente, é essa parte de baixo, tá? Você tem que direcionar a sua anamnese para ver qual a causa, de quando começou e buscar uma possível causa. Dentre essa busca das pistas, existem os chamados red flags, que são as bandeiras vermelhas, que a gente tem que buscar na história do paciente. Então, o que são essas bandeiras vermelhas que nos fazem atentar para uma causa que não seja tão boazinha, uma causa mais complicada? Um paciente que chega com dor lombar e febre. Por quê? Porque você tem que pensar numa causa infecciosa. Dentre as causas infecciosas, você pode ter uma infecção por uma bactéria que acomete o disco, que nós chamamos de espondilodicite. E aí, nesse caso, o paciente tem que internar para fazer um antibiótico na veia. Também como causa infecciosa, André, só que é uma causa que é mais lenta, a gente pode pensar também numa tuberculose na coluna. Tuberculose, gente, não acomete só o pulmão. Você pode ter um acometimento extrapulmonar da tuberculose, acometendo na coluna também. Claro, é mais comum você pegar a coluna torácica, que é a parte de cima. A gente chama de mal de pote. Mas a coluna lombar também pode acometer, mas é menos provável. Então, um paciente que tem um quadro de dor lombar e emagrecimento, que é um outro sinal de bandeira vermelha. Por quê? Pensar em possível processo de neoplasia, de câncer. Alguns cânceres, como câncer de mama em mulheres, câncer de próstata em homens, podem dar metástase óssea. E um lugar que pode acometer essas metástases é no osso, na coluna lombar. Então, quando você tem perca de peso e dor lombar, tem que também se atentar. Perca de dor lombar e dor noturna. Por quê? A dor noturna fala mais a favor de uma dor inflamatória. E aí, dentre essa dor inflamatória, a gente tem uma doença que a gente já conversou aqui, que é a espondilite anquilosante, que é uma doença autoimune, que acomete as sacroiliacas, fazendo uma sacroileite, que é uma das causas de dor lombar. A quarta bandeira vermelha é quando o paciente usa corticoide. Por quê? A gente já conversou que corticoide aumenta o risco de osteoporose. E osteoporose, o osso ele fica mais fraco, aumentando assim o risco de fratura. E uma das possíveis fraturas é a fratura da coluna vertebral. Acho que a gente tem uma foto de uma fratura, é uma fratura vertebral. Uma das fotos que eu mandei para você, André, é essa aqui. Tem essa aqui. Certo. Pode mandar essa foto aí, Marcão, colocar no ar essa foto cinza da coluna?
Então, quando o paciente usa corticoide... E essa aí? Tá vendo? Aí ele faz uma fratura vertebral e aí o fragmento caiu para dentro do canal vertebral. O que é esse canal vertebral? Por onde passa a medula. Então, o paciente pode ter complicação e, nesse caso, é um procedimento de urgência também. Aí é o neurocirurgião para poder estar realizando. Então, as últimas 2 bandeiras vermelhas é quando o paciente ele usa alguma medicação imunossupressora, por exemplo, um paciente com câncer ou um paciente com alguma doença autoimune reumatológica que usa medicação que abaixa a imunidade. Também se pensar em causas infecciosas para essa dor lombar. Tá? E, por fim, o paciente que tem um antecedente de alguma neoplasia. Porque, como a gente conversou, câncer pode metastatizar para a coluna e ser uma das causas daquela dor lombar do paciente. Então, essas 6 são as chamadas bandeiras vermelhas, ou red flags, que a gente busca dentro da anamnese, dentro do exame físico do paciente que chega no nosso consultório com a queixa de dor lombar. Afastar dessas bandeiras vermelhas, aí a gente vai pensar mais nas causas benignas. Como você bem falou, 70% das causas, uma grande parte das causas, ainda bem, ela é benigna e aguda, que são as contraturas musculares. Contratura muscular, gente, é aquela coisa no popular, travei a coluna, né? Então você percebe que do lado da nossa coluna tem uma musculatura chamada musculatura paravertebral. Quem nunca chegou em casa cansado, que acabou dormindo no sofá de mau jeito e no outro dia acordou com a coluna travada? Então aquilo ali é uma contratura muscular. Tratamento para essa contratura muscular, calor local, anti-inflamatório durante curto período e um relaxante muscular que costuma responder muito bem nas contraturas musculares. Outra coisa a gente chama de lombalgia mecânica comum, que é quando você não acha nenhuma causa para aquela dor lombar e a gente chama de lombalgia, mas o paciente tem a dor, então a gente chama de lombalgia mecânica comum, que também tem como tratamento repouso, calor local, anti-inflamatório quando a dor está muito intensa e pode ser utilizado também um relaxante muscular. Doutor, os tipos de dor nas costas, na dor lombar, primeiro a dor local, a dor irradiada, que a gente falou aqui. Isso que a gente conversou. Né? E a dor referida. A dor irradiada a gente já falou, a dor local é autoexplicável, né? Mas que dor referida é essa? O que é a dor referida? Vamos. Eu assisti aqui seu programa, tá? Obrigado. Eu vi que a gente teve uma conversa importante sobre endometriose sim, um dia desses. Sim. Né? Que é quando você tem um foco de endométrio no lugar que não deveria ter. Então, André, uma das causas de paciente com dor lombar é quando o paciente, por exemplo, ele tem uma endometriose, uma paciente mulher, que tem uma endometriose no intestino, que ele pode referir como dor, uma dor nas costas, a paciente refere. Mas essa dor chama a atenção que é sempre próximo ao ciclo menstrual. Então, uma das causas de dor referida, é uma causa muito comum, é em pacientes mulheres que, por exemplo, têm um quadro de endometriose. Uma outra coisa, quem nunca teve uma pedrinha nos rins, sabe que às vezes ali é uma dor referida, mas a dor não está na coluna. Doutor, estou morrendo de dor aqui. Mas aí a dor é por conta de um cálculo renal. Aí tem outras pistas. Normalmente, essa dor do cálculo é uma dor lombar que ela irradia pela região que vai até a virilha, né? Que é pelo ureter ali. No homem, irradia para a bolsa escrotal, na mulher, irradia para aquela região ali de vulva. Então, é uma outra causa de dor referida muito comum no consultório. É um paciente que chega achando que está com algum problema na coluna e você vai investigar. E, na verdade, é um quadro que o paciente tem um cálculo nas vias urinárias, seja no ureter ou seja nos rins. Tá. Outras causas comuns também, doutor, é osteoartrite, né? Isso, é quando você tem um desgaste, né, ali dos discos, da artrose, que a gente chama de interapofisária, né, da faceta ali, das vértebras do paciente. E fraturas por compressão vertebral, um disco rompido ou herniado, a gente falou aqui, né? A estenose lombar da coluna vertebral. Vamos falar sobre isso. Que estenose é o estreitamento, né, lombar da coluna vertebral. Como é que se dá, doutor, esse estreitamento e por quê? Marcão já se antecipou e já botou a foto. Pois é. É exatamente isso. Lembra que a gente falou que por trás da coluna passa a medula, certo? Uhum. Então, alguns pacientes, eles podem vir a desenvolver, devido ao processo também de envelhecimento, de desgaste, dos seus discos e das suas vértebras, uma compressão nessa região da medula, diminuindo ali
que a gente chama de luz, né? Diminuindo aqui o local por onde passa a medula espinhal. Então a gente chama isso de estenose do canal vertebral. A dica na nossa conversa, no nosso exame físico o paciente que tem estenose do canal vertebral, ele tem o que a gente chama de claudicação intermitente. O que é isso? Ele tem que caminhar e parar. Ele não consegue caminhar por longas distâncias. Eu caminho, devido à dor eu tenho que parar, respiro um pouco, depois eu caminho, porque é uma dor que pode ir para os membros inferiores. E essa dor, ela piora quando ele faz a chamada extensão da coluna lombar. O que é extensão, gente? Quando a gente joga as costas para trás, tá? Quando você fica ereto. Então, com a extensão da coluna, você tem uma piora dos sintomas da estenose e o paciente refere piora da dor. E ele melhora quando ele se curva, que é a chamada flexão da coluna lombar. Ou seja, um idosinho que está, às vezes, num supermercado, que você vê ele todo curvado, empurrando um carrinho, às vezes é porque ele tem uma estenose e ele se sente mais confortável naquela posição do que na posição ereta. Uhum. Isso é diferente da hérnia de disco. Na hérnia de disco é exatamente o contrário. A hérnia de disco, ela piora com a flexão da coluna, ou seja, quando você abaixa para amarrar seu cadarço, quando você está curvado para pegar alguma coisa mais embaixo, ela piora, e ela melhora quando você fica na posição ereta. Então, para a gente poder diferenciar a dor da estenose de canal da dor da hérnia de disco, na anamnese a gente busca exatamente esses fatores de melhor e de pior, a depender da posição que o paciente fica com a sua coluna. E tem também a espondilolistese. Exatamente. A espondilolistese, o que é a listese? Você pode ter anterolistese ou retrolistese. Listese, gente, as vértebras elas devem ser todas alinhadas, tá? Quando você tem um deslocamento para frente de uma das vértebras, a gente chama de anterolistese. Uma vértebra, ela desloca em relação à outra. Quando você tem um deslocamento para trás da vértebra, a gente chama de retrolistese. Qual é o problema? As duas podem dar dor, porque você mexe ali com estruturas que causam dor também. A retrolistese, como ela vai para trás, ela pode acabar comprimindo, como a gente já falou repetidamente, o canal vertebral. E aí o paciente, ele sente uma dor que pode ser uma dor irradiada. Essa foto aí é uma foto muito boa, que é exatamente uma ilustração do que é uma hérnia de disco. Você tem ali o disco intervertebral, você tem por fora essa parte circular toda azulzinha, né? Uhum. Mas a parte de dentro, o núcleo do disco, quando o paciente tem uma hérnia de disco, ele sai por essa parte azul mais escura de fora e ele acaba comprimindo ali o nervo, e é aquele nervo que desce para a perna. É por isso que o paciente tem aquela irradiação da dor nos casos de hérnia de disco. Essa irradiação, como a gente falou, pode ir para os membros inferiores, pode ir para a região pélvica, a região de genitália, a depender do nervo e da altura que você tem aquela hérnia, tá? Cada nervo ele vai irradiar uma porção, né, da pelve ou dos membros inferiores. Perfeito. E também, claro, a fibromialgia, que é uma causa comum de dor que afeta muitas partes do corpo. A gente já falou aqui sobre a fibromialgia também, que é uma doença que não tem cura, tem tratamento, né? Quem cuida disso é o reumatologista, mas é uma doença que também pode dar a dor na lombar, né, doutor? Isso. A gente falou sobre as bandeiras vermelhas e aí a gente também tem as yellow cards, né? Yellow flags, perdão. São as bandeiras amarelas que nos deixam que a gente tem que buscar isso na história clínica do paciente. Alguns pacientes que chegam para você com a queixa de dor lombar, aí você acaba pedindo um exame de imagem, uma ressonância ou uma tomografia, e não tem nada naquela ressonância que justifique aquele quadro de dor lombar crônica do paciente. E aí, dentre a anamnese, você tem que buscar alguma bandeira dessa amarela que justifique a dor, como um histórico de depressão, um paciente que tem algum problema de catastrofizar sempre, de achar que com ele sempre é pior. Então, a parte psicológica do paciente é muito importante ser avaliada também durante a sua entrevista, durante a sua consulta, porque pode ser um fator de potencialização da intensidade daquela dor do paciente, né? Então, você tem uma desproporção clínica radiológica. É muita dor para pouco ou nenhum achado para o exame de imagem daquela coluna. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, né? E você tem dor lombar? Você passar muito tempo sentado? Olha só,
motoristas de aplicativo, motoristas de táxi, mototaxistas, né? Você é estudante, você que trabalha num escritório, por exemplo, de uma empresa, que você tem que ficar o tempo todo sentado ali, né? Como é que você se porta? Como é que está a sua coluna? Você sente dor? Quer fazer alguma queixa? Quer relatar a sua dor para a gente? Então anota aí, 99639-8389. Detalha como é que é a sua dor na lombar para a gente aqui. E a gente tem uma tal de ciática também aí. Vamos falar um pouquinho sobre essa ciática. Sim. Todo mundo geralmente é o ciático, né? Todo mundo é especialista. Aí todo mundo fala que é o ciático. Vamos saber o que é a ciática daqui a pouco, depois do intervalo, com o doutor Vinícius Menezes, reumatologista. Não sai daí, não. Hoje é sexta-feira, bota pra torar! O Dia em Foco, na Rádio MM, com André Pepes. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell. Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, o assunto é dor lombar, causas e tratamentos com o Dr. Vinícius Menezes, reumatologista. E a gente está aqui. Tem um áudio do Ronaldo. Olha a mensagem, hein? Pelo 99639-8389. O assunto é esse, gente. Tá dor lombar. Então, se você tá com esse problema, se for outro problema, esse não é o assunto. Manda para cá, dor lombar, que o Dr. Vinícius vai responder pra gente. Vamos lá, Ronaldo. Boa tarde, amigo. Boa tarde, André. Meu amigo, eu já tô com 65 anos, você só tem 52, vai 53. O remédio é caminhada. Caminhada, você se sente um menino. 65 anos, eu trabalho com carro direto, mas se eu passar uma semana sem fazer as minhas caminhadas, eu fico aleijado, entrevado na coluna. Eu faço 3 vezes por semana, mas eu me sinto uma criança. Um abraço e vamos sair da idade do condô, hein? Pois é. A gente fala aqui pensando que ninguém ouve, né? Olha aí.
O cabo ouviu, né? Valeu, Ronaldo. Bom final de semana. Deus abençoe você. É uma ideia. Eu tô fazendo caminhada, né? Eu voltei a pulso, né? O corpo vai, mas a mente continua no sofá. Eu sempre digo assim, o corpo tá indo lá, né? Se você pudesse mandar alguém caminhar no seu lugar, você ia. Mas como não pode ainda, não tem tecnologia para isso. Janaína, mulher, olha ela ali. Chegou. Você caminhar e o outro caminhar por você e você emagrecer, né? Né, Janaína? Quem descobrir isso aí vai... Janaína é uma potência psicológica, né, Janaína? Essa mulher, né? Olha, doutor, outra ideia aqui da dor ciática, aliás, da dor lombar, é a ciática. Então, vamos falar um pouquinho aqui da ciática. O que é isso? Tem uma foto aí que você colocou aí, causas da dor ciática. Então, quando você tem aí... a principal causa da dor ciática é quando você tem uma hérnia de disco. E essa hérnia, ela comprime ali, o L4, o L5 ou S1, algum daqueles nervozinhos que saem. Quando a gente fala L, gente, ela é a coluna lombar e S é a coluna sacral, tá? Então, quarta a quinta vértebra ali e na primeira sacral. Então, quando você tem alguma compressão ali e a principal causa é por conta de hérnia de disco, e você vai ter uma dor irradiada que normalmente vai pela parte de trás da perna, que vai até o pé. E aí o paciente ele também pode ter os sintomas de dormências, formigamentos na perna associado. O tratamento para isso é você tratar a causa. O problema todo é problema na coluna. Então, a partir do momento que você trata a coluna, você costuma ter uma melhora. Tá falado aí. Doutor, causas menos comuns. Infecções na coluna, você falou aí já, tumores na coluna vertebral, uma protuberância, que é um aneurisma na aorta maior do abdômen, que é o aneurisma da aorta abdominal, que chama. Alguns distúrbios digestivos, como diverticulite, essa aí eu conheço bem, me livrei dela. Isso aí entra como dor referida, né? Isso, exatamente. As causas de dor referida. Mas tem aqui também a bichinha aqui, ó, herpes zoster, antes e depois da erupção cervisível. Perfeito, André. Mais uma causa de dor referida lombar. O que é a herpes zoster? A herpes zoster, ou herpes varicela zoster, é uma infecção. Normalmente, quando a gente tem uma queda da imunidade, quem já teve catapora, gente, o vírus, né, da catapora, ele fica ali quietinho, adormecido. Aí você tem uma queda da imunidade, esse vírus ele sai, ele eclode por uma região que a gente chama de dermátomo, tá? Que normalmente são lesões semicircunferenciais, ele acompanha um dermátomo. E aí são as lesões parecidas com catapora, as lesões, umas bolhosas, pústulas que a gente chama, né? Que depois elas vão eclodir, vão fazer umas úlceras, e essas úlceras elas vão depois fazer umas crostas. E aí qual é o grande problema? É a chamada neuralgia pós-herpética. Quando você que acomete um dermátomo ali na coluna lombar, o paciente vai sentir muita dor naquela região lombar, mas é uma dor não por nenhuma causa mecânica, como a hérnia de disco ou uma estenose de canal. Sim, por conta da neuralgia, porque o vírus ele vai saindo pelo nervo, né? Vamos dizer assim, todo o trajeto do nervo ele vai fazendo aquela lesão. E aí o paciente ele evolui com essa neuralgia pós-herpética. Nesses casos, para a gente diminuir o risco dessa neuralgia pós-herpética, a partir do momento que você dá o diagnóstico do herpes zoster, também conhecido como fogo selvagem ou cobreiro, você deve começar o aciclovir, o valaciclovir, o antiviral, e junto com ele alguma medicação para essa neuralgia pós-herpética, que pode ser algum antidepressivo tricíclico como a amitriptilina, nortriptilina ou gabapentina, ou então a pregabalina. Quanto antes você começa, menor o risco do paciente de desenvolver neuralgia pós-herpética. E a gente estava conversando aqui sobre a importância também, André, nos pacientes imunossuprimidos, em pacientes idosos, a administração da vacina contra o herpes zoster, né, que é a Shingrix, a mais nova que tem, que ajuda bastante a diminuir as infecções, diminuindo assim uma possível causa de dor lombar, que é a neuralgia pós-herpética. Pois é, tá dado o recado aí. Eu tomei essa bichinha aí faz mais ou menos 30 dias. Eu só não sabia que eu ia tomar ela com dengue. Foi terrível. Foi a treva, meu amigo, né? Baixou tudo aqui, foi triste. Olha a mensagem, hein? Tem mais mensagem aí. Vamos lá, então. Solta, DJ Sérgio Paulo. Boa
Boa tarde, meu amigo André Pepe. Boa tarde, doutor Vinícius. Que bom que o senhor está de volta. Estava com saudade do senhor, viu? Médico como o senhor, um médico legal, educado, competente, não pode faltar num programa desse maravilhoso do meu amigo André Pepe. Estou com muita saudade, muita saudade do doutor Luiz Marcelo também. Volta, doutor Luiz Marcelo. Deus abençoe vocês, aquele abraço. Doutor Vinícius, vou mandar um vídeo para o senhor tirar uma dúvida para mim, tá certo, meu amigo? Que Deus abençoe. Com André Pepe, com o doutor Vinícius. Aquele abraço. Obrigado, Neide, pela audiência de sempre. Obrigado pela vinheta. Né? Obrigado, Neide, pela... Faltou a vinheta, né? Pra Pois ficar é. completo. Você mandou essa foto aí pra mim? Mandei. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pra gente conversar sobre uma outra causa de dor lombar, né? Essa aqui, né? Essa aí. Essa aqui. Tá bom. Marcão, E como a gente falou, coloca essa no ar aqui, por gentileza. Vamos que lá um dos agora. sinais de alarme quando o paciente vem com dor lombar é Isso. para ver se o paciente tem a dor noturna, né? Porque a dor noturna fala a favor de uma doença inflamatória, que é a espondilite anquilosante. Que a gente já falou aqui. Isso, que começa com uma inflamação nas articulações sacroiliacas, que se não tratada, observe bem, se não tratada, gente, pode evoluir com uma inflamação e uma anquilose. O que é isso? Vai fundindo ali as vértebras do paciente por conta do processo de inflamação. E a partir do momento que as vértebras se fundem, uma das causas, uma das sintomatologias desse paciente é uma dor lombar crônica. E aí depois, André, que tem essa fusão das vértebras, você não consegue mais desfazer. Então, todo paciente que tem uma dor lombar, que tem uma dor de padrão inflamatório, que é aquela dor que piora pela noite, que melhora com anti-inflamatório, deve procurar o reumatologista, que uma possível causa de natureza inflamatória autoimune é a espondilite anquilosante, que a gente já conversou que tem tratamento, a gente evoluiu muito no tratamento e consegue deixar o paciente com uma boa qualidade de vida. Tá. Detalhe, né? Doutor, quando consultar um médico por dor lombar? Vou responder para vocês. A dor lombar, ela normalmente o paciente vem quando ela entra naquela fase subaguda ou crônica. Ou seja, quando ela ultrapassa 4 semanas que ela fica subaguda, ou então quando ela passa de 12 semanas que ela fica crônica. Normalmente o paciente, quando tem uma dor aguda, como por exemplo uma contratura muscular ou uma lombalgia mecânica comum, ele prefere ir na farmácia e fazer a automedicação. E a gente já conversou aqui sobre os riscos que tem. Então a resposta para você é sempre. Sempre que você tiver um quadro de dor lombar, você deve procurar um especialista, seja um reumatologista, um neurocirurgião ou um ortopedista especialista em coluna, para que a gente possa fazer a avaliação, uma anamnese correta, uma avaliação adequada do seu caso e possa passar a medicação correta também para você, tá? Então, mesmo nas dores lombares agudas, com menos de 4 semanas, o paciente deve procurar um profissional de saúde para poder ser feita a avaliação. Não se medique, tá certo? Você pode até estar com dor. Claro, o analgésico é liberado. Você vai tomar lá o que você pode tomar. Seja paracetamol, seja dipirona, para aliviar a dor. Não faça uso de anti-inflamatórios por conta própria. Porque esses produtos, eles podem resolver um problema e lhe causar outro. Então não vai adiantar, né, doutor? Exatamente. Então, o uso, uma das complicações o paciente, quando procura a gente, que eu te falei, é um paciente que desenvolve um quadro de uma lombalgia crônica, que é acima de 12 semanas. Ninguém fica 12 semanas sentindo dor sem usar nada. Aí, quando ele fica essas 12 semanas, imezolida, diclofenaco, cetoprofeno, entre outros anti-inflamatórios. Não vai respondendo, vai pulando, de um para um. E aí, quando chega, já tive paciente que chegou, já tinha uma disfunção renal, que é isso? A ureia e a creatinina já elevadas. Que a gente teve que mandar para o nefrologista para cuidar, orientar a não utilizar mais anti-inflamatório, para que ele não viesse a ter necessidade futura de uma hemodiálise por conta do uso abusivo de anti-inflamatório. Tá vendo aí?
Prevenção da dor lombar, doutor. Exercitar-se, fortalecer o alongamento dos músculos, fazer o que o Ronaldo faz aí, faz a caminhada pelo menos, né? Mantendo um peso saudável. Sobrepeso também pode ser motivo de dor lombar, né, doutor? Por causa da compressão Exato. ali. Manter uma boa postura. Essa é a parte mais difícil. Essa é complicada, quando você está no sofazinho de casa ali, vendo Netflix, né? Usando técnicas adequadas de levantamento de peso. Olha a galera aí dos boxes, né? Como é que chama aí? Do crossfit, das academias, os puxadores de ferro. Cuidado, né? Os instrutores estão aí e eles, com certeza, os personal, eles chegam para você e mostram para você, dizem para você como você deve fazer. O cara dá as costas, você faz errado, né? E às vezes ele não tá ali na hora para lhe corrigir. Exatamente. Os profissionais de educação física são muito importantes para a prevenção do quadro de dor em coluna vertebral. Tá? Por quê? Eu digo sempre para o paciente, o nosso corpo foi feito para estar em constante movimento. A gente precisa estar sempre se movimentando, praticando atividade física. E é muito importante o fortalecimento dessa musculatura, chamada musculatura paravertebral. E postura também é muito importante. E para fortalecimento de musculatura paravertebral, você precisa fazer alguma atividade física. Normalmente essa atividade é com carga. Agora, para que você realize, ou um personal ou um instrutor de educação física que fica nas academias, busque ajuda. É muito importante que ele vai te ensinar a fazer o movimento correto. Não adianta nada você pegar o peso todo que tem na máquina, mas está fazendo o movimento errado e prejudicando a sua coluna. É melhor que você pegue um peso menor, mas que faça o exercício de forma correta, faça fortalecimento e sempre com essa orientação. É que nem medicação, não automedique, nem vai fazer atividade física sem uma orientação de um profissional de educação física também. Perfeito. E aí, ó, exercitar-se, fortalecendo e alongando os músculos, você pode fazer isso toda manhã aqui. Isso. Eu costumo dizer, uma analogia que todo mundo entende lá no consultório é o seguinte, André. A nossa coluna, os nossos joelhos, quadril, funciona como um amortecedor de carro. Se você tem um carro, seu carro é para 5 pessoas e você começa a levar 10 pessoas dentro desse carro, o amortecedor vai falhar. Se você era para pesar 60 quilos e está pesando 90 quilos, 50% do que a mais, sua coluna, seus joelhos, sua bacia, ela não vai aguentar. Você vai começar a sentir um quadro de dor. E essa dor ela vai se tornar uma dor crônica, que, como a gente viu, até 10% dos casos de dor lombar podem gerar uma incapacidade laboral. E isso a gente não quer. Então, controle de peso e atividade física regular. A medicação é para tirar o paciente da dor, gente. Não é para o paciente se acostumar com o remédio e ficar tomando a medicação para a vida toda. O principal é, tirei a dor do paciente, melhorei a dor, vamos nos movimentar, vamos perder peso, vamos fortalecer a musculatura paravertebral. Também é muito importante a fisioterapia nesse processo, né? Então, o fisioterapeuta é muito importante. Os exercícios de alongamento, tá? Na parte de alívio da dor, a parte também anti-inflamatória, tem algumas coisas que podem ser feitas dentro da fisioterapia. Então, a gente acaba sempre prescrevendo a fisioterapia também para os pacientes que têm dor lombar. E o fisioterapeuta é parte importantíssima nesse tratamento. Perfeito. E aí, ó, é aquilo que a gente já falou aqui, né? Ninguém vai suportar por tanto tempo, né? Ninguém vai suportar por tanto tempo tanta dor. Até porque, e se for homem, pronto, é que não vai suportar mesmo, né? Que a gente é um negócio assim meio esquisito para dor. A gente não aguenta dor. Quem aguenta dor geralmente é a mulher, que aguenta 9 vezes mais dor do que a gente. Quando a gente tem uma dor, a gente já começa a dizer as últimas palavras ali, né? O Novo Testamento ali, se tiver alguma coisa para deixar. As dívidas de, tá ali, né? Porque o homem é frouxo mesmo. Pelo menos, né? É o que se diz, né? Então, não se automedique, procure ajuda médica. Dor lombar é uma coisa séria e você já viu aqui no começo da entrevista. É uma das causas mais incapacitantes do trabalho. No mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Exatamente, até 10%, né, como a gente falou. Pode deixar você realmente sem poder trabalhar. Então, não adianta você ir remediando, daqui a pouco você está de uma maneira que você não vai poder mais trabalhar mesmo. Se você não arrumar tempo para cuidar da saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Exatamente, essa é a frase. É fato, tá certo? Então, essa é a dica de ouro da semana, né? A gente sempre fala aqui. Por isso, meu filho, olha,
É melhor você perder um dia de trabalho, 2, entendeu? Vou cuidar da minha saúde. Por quê? Daqui a pouco você está de atestado em casa, porque você não vai poder se levantar, você não vai poder se abaixar. Entenda, essa dor lombar, doutor, por exemplo, ele diz, por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, aqui eu descobri agora há pouco, né? Eu fui vestir uma cueca, bicho, e travou, meu filho, que eu não pude vestir. Tive que pedir ajuda para a universitária lá. Sim, sim. Simplesmente você não consegue abaixar o homem. O homem, como é que o homem veste uma cueca? O cara pega a cueca, né, bota aqui no pé e vai fazer aquele movimento, levantar a perna. Não dá. Ave Maria! Não dá. E olhe, a dor é um negócio, parece um choque. Isso. Porque quando provavelmente você tem alguma compressão aí, né? Exatamente. Que a gente chama de radiculopatia. E aí dá essa dor, uma dor tipo choque, pode, como a gente falou também, pode ter a dormência, né? Nas pernas. Exatamente. Então, assim, é incapacitante. Se você não partir para cima para cuidar, daqui a pouco o André Peps não está aqui apresentando o que ele mais gosta de fazer na vida. Então você tem que fazer o quê? Você tem que parar e tem que cuidar. Vai fazer um exame, vai fazer um exame de imagem, procura um especialista para dizer assim, doutor, eu tô com isso, o que é que eu faço? O exame de imagem, nesses casos, é de suma importância exatamente para a gente poder determinar a natureza, a causa daquela dor lombar. Mas como a gente falou, uma boa anamnese já lhe dá diversas pistas. Nem sempre você vai precisar submeter o paciente a uma tomografia ou uma ressonância. Com a anamnese e exame físico, você já pode começar um tratamento para alívio de dor. E como a gente conversou em off aqui, André, antes, você pode começar o tratamento da dor lombar com a medicação. Mas se o paciente não é figura ativa nesse tratamento, como assim, doutor? Perca de peso, atividade física regular, com a supervisão de um profissional, claro, de educação física, fisioterapia, ele pode vir a precisar de um acompanhamento com outro profissional, que é o neurocirurgião ou um ortopedista especialista em coluna, para realizar algum procedimento. Né? Então a gente vai sempre escalonando nesse tratamento, sempre com a medicação, e essa medicação deve ser prescrita de forma individualizada, ou seja, cada paciente uma medicação, uma dose diferente, a depender da intensidade da dor. Se ele não responde, pode ser feita uma infiltração, se não responde, outro procedimento cirúrgico, até uma cirurgia mais extensa pode ser acometida. Se o paciente não for processo ativo no seu tratamento. E ser processo ativo significa perca de peso, atividade física regular, realização correta de fisioterapia. Doutor, essas infiltrações são feitas no consultório ou centro cirúrgico? Não, centro cirúrgico. Tem que ser guiada, como ali por trás passa a medula, você tem que fazer sempre guiado por tomografia. Quem faz isso é o neurocirurgião ou o ortopedista, e não é mais da área do reumato. Isso em casos, em pacientes que não estão respondendo à medicação, né? Aí a gente acaba sempre encaminhando para o pessoal da neurocirurgia, um ortopedista especialista em coluna, que nos ajuda nesses casos. Muito bem. Conversei com o Dr. Vinícius Menezes, ele é reumatologista, atende aqui na Empresarial Metropolitan, sala 403, está aí as redes sociais, @dr de Dr. Vinícius Menezes, tudo junto, com Z no final, Dr. Vinícius Menezes, isso. Tá bom? Tá tudo certinho lá, tá? E você pode agendar a sua consulta através do telefone 99933 6942. Telefone e WhatsApp 99933 6942. Volta só um pouquinho, por favor. Eu gosto dessa frase final, André. A dor não é para definir a sua vida. Todo tipo de dor, inclusive a dor lombar. Procure ajuda do especialista, seja um reumato, seja um ortopedista, seja um neurocirurgião. Não deixe que a dor defina o seu comportamento, a sua vida, do que você gosta de fazer. Não deixe que ela impeça que você faça as suas atividades, de que você viva muito bem a sua vida com qualidade. Perfeito. E você atende também no Sindicato Rural, né, doutor? Às quintas-feiras pela manhã. Quinta-feira pela manhã no Sindicato Rural, Largo Dom Fernando Gomes, número 26. Todo mundo sabe ali, fica pertinho da Concatedral, no centro da cidade. Quinta-feira pela manhã, doutor Vinícius Menezes também está lá. Amigo, obrigado por ter vindo, foi bacana. Eu que agradeço, meu amigo, mais uma vez o convite. Sei que está corrido aqui, mas a gente sempre que pode, a Carane arruma um espacinho para a gente poder vir aqui bater um papo. Agradecer a todo mundo que participou, os nossos queridos ouvintes aí. Obrigado aí, Marcão, mais uma vez.
E até a próxima. Até a próxima, até o mês de maio, né? Mês de maio tem mais. Marcão, na segunda-feira a gente vai conversar com a doutora Midian Novaes. Olha, gente, falando em automedicação aí, olha o que ela escolheu. Vitaminas e sais minerais. Reposição mais equilíbrio igual a qualidade de vida. Por quê? Porque tem gente se enchendo de vitamina D aí, nem sabe o prejuízo que isso pode dar a longo prazo. Tudo demais é demais também, né? Você não pode tomar nem vitamina C. Por exemplo, doutor, Nosso corpo é um equilíbrio, né? Por André? exemplo, uma hipervitaminose de vitamina C pode ocasionar o quê? A hipervitaminose, na verdade, assim, é muito ácido, né? Que ali é o ácido ascórbico. Então você acidifica demais ali o paciente. Não é o ideal. Nosso corpo, ele funciona como um equilíbrio. Até a vitamina D que você falou que está bem na moda, a hipervitaminose D aumenta o risco de cálculo renal. E uma outra coisa da vitamina D, por exemplo, é que ela não tem como você quebrar ela, tirar ela do seu corpo com alguma medicação. Você tem que esperar o metabolismo dela mesmo passar para que as taxas comecem a diminuir. Perfeito. Então assim, ó, nem de mais, nem de menos. Você tem que imaginar aí que você precisa repor vitamina, sim, mas sob supervisão. Você tem que fazer um exame para saber se você tem a deficiência de alguma vitamina e repor aquela vitamina. Não chegar lá e chega na farmácia lá, me dá aí vitamina de A a Z. Eu estava vendo um suplemento, né, que existe aí no mercado, claro que eu não vou falar o nome. E aí, doutor, por exemplo, a vitamina C mesmo. Para ela ser absorvida, a quantidade ideal para o ser humano absorver é de 1 grama por dia. 1 grama ou 1000 miligramas? Você nem absorve isso, né? Não absorve. Só absorve 200, 300 miligramas. Pois é, mas tem produto que tem 40, 30, 20. Aí você compra um suplemento vitamínico achando que está abafando e tem lá vitamina de A a Z, e tem mesmo, de A a Z, mas tem 5 microgramas de vitamina C. Você está fazendo o quê? Nada. Né? E por quê? Porque você não está querendo pagar uma consulta. Então, aí fica difícil. Procura o especialista, né? Amanhã tem jornada, né, Marcão? Amanhã tem jornada, tem bate-papo pitu de meio-dia. Tem que quebrar o tabu, o tabu, né? São 44 anos sem vencer o Sergipe e amanhã, meu filho, essa mandinga tem que ir embora, né? Então o Asa precisa ganhar amanhã. A gente torce pelo Asa, o time tá bem bacana aí, tá bem formado, técnico, um cara bem competente, né? Fomos vice-campeões do Alagoano contra o gigante aí CRB, mas aí é Série D, a gente precisa se classificar. Primeiro jogo, né, de um monte de jogo que vai ter aí, tanto do CSE, de Palmeiras, está na Série D também, como o nosso Asa gigante. Claro, eu torço pelo Asa. Então, gente, amanhã, a partir das 4 horas, Marcão, a jornada deve começar às 15 aqui, né? Isso. A jornada começa às 15, tem o bate-papo Pitu às 14, eu acho que já deve emendar, né, não, Marcão? Eu não sei, aí depende da direção da casa aí. Mas nós temos o bate-papo Pitu meio-dia às 14 e às 15 horas, a gente tem aqui o início da jornada esportiva com transmissão pelo NN Play. Então você entra aí no nosso chat, entra aí no nosso canal, se inscreva, compartilhe, comente, vai lá, dá a sua torcida e um bom jogo para você, um bom final de semana, até segunda-feira, se Deus permitir. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.